E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Você, por um acaso, já assistiu esse vídeo aqui em algum momento da sua vida? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda que já temos pó de dentadura, já! Já começou! Taca alho! Taca alho! Esse vídeo é muito bom, né? Ele viralizou há um tempo atrás aí, provavelmente deve ter chegado em você. Se não chegou agora, você viu essa pérola. Ele foi feito pela Vizedec. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Vizedec e eu sou a dona da vozinha que vocês gostam. Eu não sabia quando me deparei com esse vídeo. Ela já fez alguns outros vídeos também, colocando essa voz de Loli em várias pessoas, que fica engraçado pra caramba. Já fez isso com o Xandão também. Não o ministro. O Super Xandão. E aí eu descobri recentemente que ela não só faz vozes engraçadas de Loli pra algumas pessoas, onde isso realmente fica super cômico, mas ela é dubladora mesmo. E ela foi chamada pela Riot pra dublar um novo personagem de LoL, que é um dragãozinho. Mó da hora, inclusive, o personagem. Só que, digamos que a comunidade de LoL não é a mais simpática do mundo. Menos ainda no Twitter. E aí começaram a cancelar ela, porque aparentemente a Vizedec falou algumas coisas que machucaram o coração dessa turma canceladora e acabou virando um episódio parecido com a J.K. Rowling. Então essa aqui é quase a nossa versão tupiniquim da treta da J.K. Rowling, cancelada por opiniões supostamente transfóbicas que a gente vai ver. Essa pessoa aqui que acabou me bloqueando fez uma série de tweets expondo essa dubladora e contando sobre o dia em que ela fez alguma pessoa, ou foi um amigo trans ou foi o ex do amigo trans que chorou por causa de alguma coisa que essa dubladora disse. Mas o que ela falou de tão absurdo? Segundo a própria Vizedec, o que ela disse foi que disforia é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Isso foi o que ela falou, que pra essa galera já foi super transfóbico e passível de cancelamento. Então, essa primeira pessoa tava contando essa historinha, falando: burrice é uma pessoa ainda ter a cara de pau de se pagar de santa correta depois de fazer o meu namorado e as minhas duas amigas chorar. É, parece que foi o namorado que era trans que chorou. Se ela já ofendeu 3 pessoas numa tacada só, imagina o que uma pessoa como essa faz deixando a linha de pensamento dela estufada como se fosse a dona da razão. De verdade, bicho, que decepção. E aí, como a gente já viu, a Vizedec explicou. Não é transfobia dizer que disforia é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Nem todo mundo pode transicionar. Vai dar merda se for o caso. Isso aqui é simplesmente verdade. Essa galera começou a chamar toda aquela invenção de gênero fluido, gênero trevas, gênero praia, gênero, sei lá, guaxinim numa caçamba de lixo. Como é que é? Começou a falar que tudo isso faz parte do guarda-chuva LGBT e está dentro da causa trans. Então são pessoas que fluem, são pessoas que sentem, né? Porque homem e mulher virou apenas um sentimento. Então você pode sentir que é homem ou sentir que é mulher, e se você está sentindo isso, você é trans. Mesmo que não tenha um diagnóstico, mesmo que você não tenha disforia, você simplesmente diz que está sentindo e, portanto, você é trans. O que é simplesmente um delírio woke. É uma viagem identitária progressista com base em absolutamente nada, mas que eles decidiram estabelecer que é uma verdade universal definitiva que todo mundo deve aceitar. Só que a Vizedec está tratando do assunto de uma forma científica mesmo, do diagnóstico de disforia que é necessário para que a pessoa faça a transição. Eu achei interessante que alguma pessoa falou aqui, ó, o que ela tá falando não é nem algo subversivo de se dizer. É só pôr no Google, até o mainstream aceita a disforia de gênero como uma doença psicológica, que é uma coisa que vários deles se apegaram para falar, que ela foi transfóbica porque ela disse que basicamente ser trans é como ser doente, é ter uma doença. Na verdade, ela disse que é uma condição psiquiátrica, né? Mas é basicamente isso, ó. Matéria da CNN 2023, atualizada, né? Julho de 2023. Ó, disforia de gênero é uma desordem mental, é um transtorno mental, né? Em português a gente fala assim, eu acho. Então a CNN, que não é um portal de extrema direita reacionária, fez essa matéria com experts falando que sim, a disforia de gênero é um tipo de transtorno mental. Isso inclusive tá no manual oficial, né, de problemas de desordem mental. Então vocês percebem por que eu fiz essa comparação com a J.K. Rowling? Porque ela também foi cancelada por transfobia por falar coisas que eram simplesmente fatos óbvios. A J.K. Rowling, no caso, criticou alguns portais lacradores que estavam chamando mulheres de pessoas que menstruam. Inclusive, recentemente aqui no Brasil, o nosso Ministério da Saúde chamou mães de pessoa que pariu. E o motivo pelo qual o nosso Ministério da Saúde
evita usar a palavra mãe e chama de pessoa que pariu, também tem a ver com essa treta aqui, porque vem desse pensamento de que essas palavras que já assumem um gênero são palavras essencialmente transfóbicas. Então, pra não ser transfóbico, ao invés de falar mãe, você tem que falar pessoa que pariu. Praticamente um xingamento, né, mano? Eles não cansam de problematizar essas questões e problematizar a maternidade em geral, né? A gente já viu que leite materno não podia mais ser chamado de leite materno, tinha que ser chamado de leite humano. Você quer mamar? Tá bem. Mais uma vez, porque, vocês não estão considerando as trans, que podem ser pais que amamentam. Enfim, não é de hoje que eles pegam a causa trans pra fazer um monte de coisas bizarras, né? Ficar mudando a língua, tem que ter pronome neutro, tem que ter gênero neutro, tem que acreditar que homem e mulher é só um sentimento e que as pessoas podem fluir a hora que elas quiserem pra um dos dois, tem que eliminar palavras femininas e masculinas, palavras que designam gênero, tem que acabar com as mães, com a maternidade, com o leite materno, com tudo que possa causar algum tipo de transtorno ou disparar um gatilho para essas pessoas que fazem parte de 0,001% da população, porque, via de regra, um trans é estéril, além de tudo. Então, não só é muito raro o trans em si, a pessoa que sofre da disforia, que é um quadro mental raro, como é mais raro ainda uma pessoa que tem esse quadro e que engravidou e ainda gera leite, ainda produz leite. Mas, os militantes juram que é extremamente importante fazer isso tudo, mudar toda a língua e acabar com essas palavras. Bom, então a gente tá vendo, a Vizedec, ela tava simplesmente falando a verdade. E aí a resposta que ela recebeu foi: mano, eu assisti, você concordou até com a J.K. Rowling. Olha que absurdo. Como se a J.K. Rowling tivesse falado só bobagem sobre esse tema. Eu li o texto todo que a J.K. Rowling fez, um texto longo falando sobre essa questão, e a J.K. Rowling falou muito bem. Eu duvido que essa pessoa aqui, que tá acusando a Vizedec de concordar com a J.K. Rowling, sequer consiga refutar o texto da J.K. Rowling sobre essa questão aí, da pauta trans, que ela explicou completamente cada ponto de vista dela sobre isso. Eu duvido. Mas vamos lá. A Vizedec também fez o absurdo de concordar com a J.K. Rowling, né? Disse sobre trans ser doença, a gente tá vendo, ela falou que é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Isso é simplesmente um fato. Então, se a pessoa tem problema com isso, ela tem problema com a ciência. Tá negando a biologia. Disforia não tem nada a ver com isso, não. Então a comunidade científica está errada, o DSM está errado, e quem tá certo é só o Kyo-san. Muita gente viu, foi mal aí. A dona da live vai deixar quieto, mas outras pessoas que estavam assistindo viram e estão revoltadas e decepcionadas. E a Vizedec continua a explicação dela falando: não, eu disse que disforia é uma condição psiquiátrica. Pode ser considerada doença? Se pá, pode. É tratável, seja com transição, seja com terapia. É basicamente isso mesmo. A transição é um dos tratamentos para disforia. Por isso que ela falou, é uma condição psiquiátrica que é essencial para esse diagnóstico. Para pessoa transicionar, ela tem que ser diagnosticada com essa disforia. E como ela falou, não é uma coisa que pode todo mundo, tipo, eu decidi que eu simplesmente quero transicionar agora, aí vai lá e começa a fazer um tratamento hormonal irreversível, começa a fazer cirurgias irreversíveis que vão prejudicar pra caramba toda a sua qualidade de vida. Assim como uma pessoa não pode ir no médico agora e falar: eu quero amputar minha perna. Por quê? Porque eu quero, tô afim. Amputa minha perna aí. O médico não vai amputar. Então é basicamente isso. Existem algumas coisas que a medicina precisa seguir, precisa respeitar, e é por isso que pra fazer a transição, antes a pessoa precisa ser diagnosticada com disforia. E ela continua falando: eu defendi a J.K. Rowling porque eu vejo muita gente ameaçando ela de morte e abuso, e isso eu não posso aceitar pra qualquer pessoa. Ou seja, ela foi extremamente razoável nas duas posições. Mas claro, os militantes histéricos do Twitter, essa comunidade de LOL super saudável, viu isso e pensou: meu Deus, que absurdo! Ela está divulgando o que a comunidade científica já tem por consenso. Isso é completamente absurdo. Não pode, porque fatos científicos são transfóbicos. E o Eli também apareceu pra comentar o assunto falando: minha solidariedade à Vizedec, que está sob tentativa de cancelamento dos wokes por dizer o que qualquer pessoa pode ler nos manuais DSM ou CID, que a disforia de gênero é um transtorno, para o qual a transição pode ou não ser um tratamento, e por dizer que transicionados podem se arrepender, o que é basicamente apontado em obras como Time to Think, da jornalista da BBC Hannah Barnes. A nota é boa, muito acima da média do que se vê de criadores de conteúdo sob pressão similar. Aguente firme que passa. Os covardes anônimos vão procurar um alvo menos forte que você para fazer bullying. Mostrar força e temperança diante da pseudo-valentia e destempero da turba é vencer. Isso ele comentou na nota dela, né, que eu também compartilhei. E é uma nota em que ela diz o seguinte: olá, tudo bem? Prazer. Eu sou de centro moderado e acredito que o debate para questões importantes deve ser livre e respeitoso. Acredito também na diferença de opinião e que se você não concorda com a minha, você está livre para debater, discordar ou simplesmente bloquear e seguir com a sua vida. O que você não
não está livre para fazer é perseguir e impor a sua verdade como universal ou atacar lados que não têm nada a ver com o debate. Vivemos numa democracia e o debate deve ser livre. Eu não vou pedir desculpas por opinião, seja por uma opinião passada, que pode ser ou não a que eu mantenha, seja por uma opinião atual ou até mesmo por uma opinião futura, que não sabemos o que será. Mano, só aqui eu já aplaudo essa nota dela. Como o Eli falou, muito acima da média de qualquer pessoa que acaba caindo na bolha do cancelamento ali, porque infelizmente não é todo mundo que tem a coragem de se posicionar dessa maneira, falando que não vai ficar pedindo desculpa por uma simples opinião. Então, parabéns demais pra Vizedek pela postura. Se mostrou uma mulher muito mais empoderada do que esses canceladores arrombados aí que estão querendo acabar com o trabalho dela, porque ela falou umas coisas que o pessoal acha que é um absurdo, mesmo que seja simplesmente um fato científico. Em relação a algo tão delicado e definitivo como a transição, o meu posicionamento é de prudência, visto que tem muito mais sobre isso do que parecer legal na internet pro seu grupinho de amigos. Além do fato de que pode ser algo danoso e irreversível caso haja arrependimento. Então, mano, completamente based até aqui. É algo muito mais profundo do que simplesmente frases prontas ou aceitação em grupinhos. Eu não estou pedindo concordância acerca de nenhum dos meus posicionamentos. O que eu estou pedindo é também prudência. Não é democrático ou aceitável que se persiga qualquer um que tenha trabalhado comigo por posicionamentos meus que trazem preocupação ao debate. Por que ela tá falando isso aqui? Porque, como estavam tentando cancelar ela, começaram a marcar a Riot, falando: olha, Riot, você vai mesmo colocar uma transfóbica pra dublar um personagem seu? Meu Deus, isso é um absurdo. Os caras falando que não iam jogar com o personagem que ela dublou. Enfim, né? Eles estão tentando cancelar, como a gente já viu várias vezes. Então estavam indo atrás de colegas de trabalho, de marcas, pra praticar o cancelamento. Porque ela falou que a disforia é uma condição psiquiátrica que é essencial pro diagnóstico de ser trans. Algo correto, mas que os hipersensíveis do cancelamento não conseguem aguentar. Tipo, eles não conseguem lidar com a verdade, né? Como o Ben Shapiro sempre fala, a verdade não liga pros seus sentimentos. E eles não entendem isso. Então, se a verdade machuca os sentimentos deles, se eles são sensíveis ao ponto de não conseguir lidar com essa realidade, então a culpa é de quem está falando que a realidade é a realidade. Muito legal, né? Cancelar alguém por uma coisa dessas. Então por isso que ela tá falando que não é democrático fazer isso. De fato, eles estão tentando calar ela através do cancelamento, tentando cortar toda a rede de financiamento dela, fazendo com que ela tenha suas redes derrubadas, perca os seus empregos, seu trabalho, porque assim ela vai ser obrigada a parar de falar essa verdade que machuca o coraçãozinho dos hipersensíveis do Twitter. O debate ele deve ser encerrado ao debate e só, né? A discussão deveria ficar restrita a ela mesma. Isso deveria ser o básico e o mínimo para prosseguirmos como sociedade, principalmente uma democracia. Você é livre para gostar ou não de mim, do meu trabalho. Você é livre para ter a sua opinião e visão de mundo. E é importante salientar que a recíproca para mim também deve ser verdadeira. Tanto eu quanto você somos pessoas únicas, com experiências diversas e plurais, e nenhum dos dois tem mais importância que o outro. Não gostaria que isso virasse picuinha ou fofoca. Não quero impulsionar briguinha de ego na internet. Caso haja algum dano ou prejuízo futuro, gostaria de informar que prosseguirei esse debate no campo judicial, infelizmente, assinado Vizedek. Então, a nota dela também foi muito boa. Pô, além de ser based, ela se expressa bem, não foi nem algo assim, pô, o que ela tá falando que tá certo faz sentido, mas nossa, ela se expressou tão mal. Não, ela não se expressou mal. Dá pra entender tudo o que ela falou e nada foi absurdo pra justificar um cancelamento. O cancelamento já é injustificável por si só, né? Acho que raríssimos são os casos que a gente pode concordar que, não, nesse caso até que faz algum sentido. Via de regra, quando é um cancelamento que parte da turma woke, porque 99,999% das vezes vai ser uma coisa super idiota, é simplesmente uma pessoa falando uma coisa que eles não gostam de ouvir e eles acham que isso é motivo pra cancelar, pra acabar com a vida de alguém, pra acabar com o emprego de alguém, pra acabar com as redes sociais de uma pessoa e impedir que essa pessoa continue falando, porque eles não gostam do que essa pessoa fala, então essa pessoa precisa ser destruída. Isso é o cancelamento. E estavam tentando. E isso aqui é realmente perigoso, tá? Por mais que o cancelamento esteja enfraquecendo, a Riot é uma empresa bem lacradorazinha, então tomara que nesse caso aqui não acabe sobrando pra Vizedek. Muitos não sabem, mas eles basicamente tiraram o Marcelo Campos da dublagem do Echo na série Arcane, porque o Marcelo Campos é branco e o Echo é negro. E aí começaram com essa palhaçada de que só negro pode dublar negro. A voz do Marcelo Campos, que era ótima no Echo, então acabou sendo substituída pra colocar um dublador negro no lugar, né, na série. Não que a dublagem nova tenha ficado ruim, mas a dublagem do Marcelo Campos com certeza era melhor. Agora calma aí rapidinho, a gente já volta pro tema do vídeo, vai ser muito rápido mesmo, não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo, compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. E aqui a gente pode ver um pouco
pouco de como age a turminha do amor, né? Ao se deparar com uma pessoa falando verdades que eles não gostam de escutar. Sua vagabunda, transfobia é crime. Enfia esse papo facho de merda, falsa democracia e liberdade de expressão no seu rabo. Que a sua alma queime no inferno. Será que essa pessoa sequer acredita em inferno? Tem mais, ó. Aquela repentina vontade de saquear alguém. Nem me deu o trabalho de ler essa porcaria toda. Que ódio. Essa galera não gosta de ler, né? A redação do Enem, o prazo da redação do Enem já passou, né? Sabendo que ela é LGBT+, é com certeza uma vergonha pra comunidade. Pra vocês verem. Por isso que eu sempre falo, eles não lutam por mulheres, eles não lutam por LGBT, não. Eles lutam por NPCs wokes, por NPCs lacradores. Se você não é um NPC lacrador, você merece ser esfaqueado. E não importa se você é uma mulher LGBT, não importa. Porque não tá agindo como um NPC woke. Então, merece tudo de pior. Como é que você vai falar pra mim que a luta deles, a causa deles realmente é pelas mulheres e pela comunidade LGBT, quando uma mulher simplesmente fala algo que é um fato científico e eles falam, ela deveria ser esfaqueada, eu tenho vontade de esfaquear ela. É muito amor, né? Meu Deus do céu. Não é nenhuma novidade gente de dentro da comunidade destilando preconceitos óbvios. Sei lá, não custa nada respeitar o próximo. Disse a pessoa que disse que tem vontade de saquear alguém porque ela falou coisas que ele não concorda. E detalhezinho pra bandeirinha aqui, né? É a bandeira da Palestina. Não quer dizer que ele apoia o Hamas, os movimentos terroristas. Mas eu não ficaria nem um pouco surpreso. Será que, além de concordar com o comentário que fala sobre esfaquear uma mulher LGBT, o tal do Noru aí ainda é meio antissemita? Será? Esquerda sendo do amor, como sempre. E aqui uma pessoa resgatou alguns outros tweets, ó, falando que viu uma galera dizendo que tá decepcionado, que não sabia que ela era assim, etc. E eu entendo que nem todo mundo acaba tendo acesso à informação sobre famosos, mas não é a primeira vez que essa dubladorazinha nojenta é metida com transfobia. Vamos ver quais foram as outras publicações terríveis que desenterraram. Se eu for começar a brigar com radqueer, vai ser chutar cachorro morto. Geral aqui tem o mesmo bife que eu com essa galera. Mas vou criticar radqueer, vou criticar radfem, vou criticar toda a bostinha autoritária que quer impor sua própria bíblia pra mim. Based, só isso. O que tem de errado nesse comentário? Então quer dizer que se a pessoa não gosta de radfem e radqueer, ela é transfóbica? Meu Deus, hein? Pedir pra eu mudar a minha língua nativa a ponto de inventar uma nova língua e me crucificar por rejeitar isso é impor uma bíblia. Eu te chamo do pronome que você quiser, mas pedir pra eu mutilar a minha língua nativa por treta importada que não faz sentido, eu não vou. Mais uma vez, based. E ainda foi bastante educada. Falou, eu até te chamo pelo pronome que você quiser, mas não, eu não vou mutilar a minha língua por causa de meia dúzia de militantes que estão querendo importar uma pauta que já é idiota no país original. E no nosso país fica mais idiota ainda. Então, Vizedek só estava sendo based nesses tweets. Nada demais, nada que justifique um cancelamento. Que mais? Eu não tô falando de me referir a uma pessoa no masculino ou feminino que ela preferir. Eu tô falando da invenção de uma nova língua, forçadamente e não naturalmente. Você mudou o ponto. Volte aqui quando estiver falando da mesma coisa. O sexo é binário, ou é homem ou é mulher. Qualquer coisa além disso é exceção à regra, e muito estatisticamente pequeno, ou é loucura queer e imposição. Você tem o direito de pensar o que quiser sobre você mesmo. Você não tem o direito de impor como as pessoas se referem a você. Cara, isso aqui é simplesmente verdade. Como é que alguém pode discordar disso, velho? É óbvio que ninguém tem o direito de exigir ser tratado por todas as pessoas do mundo de determinada maneira. Porque é aquela velha história. Se você pode exigir os seus pronomes, por que você não pode exigir os seus adjetivos? Então agora todo mundo é obrigado a se referir a mim como o homem mais lindo do mundo, o cara mais inteligente do planeta, o pica das galáxias. Porque eu exijo esses adjetivos. Por que eu não posso fazer essas exigências? Eu quero ser tratado assim. Eu quero que me tratem dessa maneira. Eu exijo que me tratem. Se você não me tratar assim, é falta de respeito. Porque eu estou fazendo essa exigência. Você é obrigado a se referir a mim da forma que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais confortável, que me deixa mais feliz. Você não pode colocar adjetivos negativos em mim. Você não pode, porque isso me deixa chateado. E aí? Como é que essa galera acha que isso faz qualquer tipo de sentido, né? É a mesma turma que acha que chamar qualquer pessoa de fascista porque não gostou da forma como essa pessoa deu bom dia, você pode atrelar as características mais horríveis pra qualquer pessoa. Então, votou 22 na última eleição? É fascista, é nazista, é machista, é criminoso de todas as formas possíveis. E você pode falar tudo isso pra essa pessoa. E você pode fazer essa pessoa se sentir mal com as coisas que você tá falando. Agora, você errar o pronome de alguém, aí é um pecado. Isso é a pior coisa do mundo. Porque você está errando o pronome e a pessoa vai ficar chateada. Cara, todas essas pessoas que defendem essa pauta
alta falam coisas o dia inteiro que estão correndo risco, no mínimo, de chatear outras. Elas fazem isso também. E elas não se importam, porque isso não tá dentro da Bíblia delas, né? É tão ridículo de tantas formas diferentes que eu, mano, sem paciência mesmo pra lidar com essa turma. Ousei criticar a aplicação da novilíngua do gênero neutro e já tem radiqueer me criticando pela aparência. Pelo menos arranje um jeito novo de criticar pelo argumento, e não a mesma velharia de sempre. Eu tenho espelho, caramba. Ou seja, as pessoas que inclusive adoram falar, né, que não pode falar da aparência dos outros, que tem que se aceitar como é, quando ela simplesmente criticou a novilíngua, né, criticou toda essa coisa de mudar o português pra colocar gênero neutro no meio, ili, dili, os caramba, foram atacar justo a aparência dela, a aparência de uma mulher LGBT. Esses são os canceladores. Esses estão supostamente fazendo justiça em nome das minorias. E nesse caso, fazer justiça em nome das minorias é destruir a vida de uma mulher LGBT. Por quê? É porque ela não quer falar em gênero neutro. Como que eles conseguem achar que são os heróis da humanidade? É bizarro uma pessoa fazer isso e acreditar no fundo do coração que ela é uma pessoa boa. Ó, não entendo as pessoas te criticarem pela aparência, você é uma bonitinha. Aí basicamente porque eu tenho cabelo curto e não enfio maquiagem até sair pelo canal lacrimal, igual feia ou homem trans. E esse foi o último comentário absurdo que ela falou, que, olha só, desde 2020 já tava falando coisas absurdas e transfóbicas. Não tem nada de absurdo aqui, mano, pelo amor de Deus. Tudo que eu vi foi ela sendo based. E olha que ela nem é de direita. Segundo ela própria, ela é de centro. Mas desses pontos todos, nenhum absurdo. E de toda forma, é a opinião dela e ela deveria sim ter o direito de manifestar suas opiniões, sem sofrer todo esse ataque baixo, ridículo, essa perseguição e essa tentativa de cancelamento, que tomara que fique mesmo só uma tentativa. Bom, foi essa aí a treta da nova dubladora de LoL. Eu fiquei feliz por ver uma dubladora tão based, porque eu sei que, via de regra, a Riot só sinaliza pro outro lado, e eu sei que não fizeram de propósito, mas eu nem jogo tanto de ADC. Porém, quando jogar, farei questão de ser main dragãozinho ali, o Smolder, acho que é o nome do dragão que é dublado por ela. Só desejo tudo de bom pra Vizedec e tomara que isso aí não atrapalhe em nada a carreira dela, porque ela tem talento e ela é based, então merece ter uma carreira brilhante aí pela frente. Mas e aí, o que vocês acharam dessa treta toda? Deixa aí nos comentários, também deixa like, curte, compartilha, passa o vídeo adiante, dá aquela força de sempre. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.